Eu posso te pedir um favor? Só 4 minutos do seu tempo. Só isso que eu te peço. 4 minutos, assista esse vídeo. Eu não vou nem interferir, nem interromper. Só quero que você assista esse vídeo. E aí vai a notícia. Gonê e delegado da PF também entram na mira de sanções dos Estados Unidos. Tá aqui mais uma vez a matéria para você ver. Também entram na mira de sanções. Agora eu quero que você preste atenção nesse artigo aqui, ó, nesse vídeo. Ô, desgrama, né? Isso que eu quero. Isso aqui. Mais que isso, traz o Caio Junqueira. O Procurador-Geral da República e o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, também entraram na mira do governo dos Estados Unidos e podem vir a ser alvo de sanções, junto com o ministro Alexandre de Moraes. A apuração é dele, já em tela. Tudo bem, Caio? Bem-vindo sempre ao nosso Bastidores. Conta um pouco mais da sua apuração. Prazer estar aqui contigo, com todo mundo. Vamos lá. O que acontece? A gente viu esse depoimento, essa fala, essa manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, confirmando, ali interpelado, instado a se posicionar sobre se havia ou não algum procedimento especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. Mark Rubio confirmou. E aí o que a gente fez aí a partir de quarta-feira? Fomos tentar entender esse processo e saber se havia outras autoridades brasileiras também sendo alvo desses procedimentos administrativos tocados pela Secretaria. Ou seja, se eles tentaram entender se havia outras pessoas, é porque eles estão morrendo de medo. Estado dos Estados Unidos pela Casa Branca, e aí sim veio essa confirmação. O que acontece? Todos os envolvidos ali diretamente nas investigações, na denúncia e no julgamento da trama golpista são alvos em potencial e estão sob análise, sim, desses procedimentos lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque todos teriam, em princípio, participado de potenciais violações de direitos humanos na condução desses processos, que envolveriam ali perseguição política também. Essa é a tese, claro, sem entrar no mérito aqui. Estou apenas descrevendo o processo que está sendo tocado lá nos Estados Unidos. Ele tem por alvo também, isso eu consegui, de certa maneira eu questionei ontem a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, falei... Aí vem a porcaria de propaganda dessa merda aqui. Mas tudo bem. Daí vem o Gonê e fala isso aqui, ó. Gonê esquece o microfone aberto e diz que fez cagada em depoimento de Aldo Rebelo ao STF. Gonê. Sim. E olha que quando você foi indicado para Procurador-Geral da República, eu achei bom, pelo menos o que eu havia escutado sobre a sua história, era uma história de respeito à Constituição, era uma história de uma pessoa legalista, que se baseava única e exclusivamente na letra fria da lei. Mas algo aconteceu, Gonê. Eu não sei o que aconteceu, mas o senhor se rebaixou a despachante do Alexandre de Moraes. E ainda, parece que para receber um elogio, pior ainda mais as abominações vindo do STF. A sua cagada, Gonê, não foi ter perguntado a opinião da testemunha, O senhor acredita? Não. A sua cagada, e que pode destruir a sua reputação, o seu legado e a sua história, é que você se juntou àqueles que querem simplesmente usar a nossa Constituição como uma ferramenta de destruição daqueles que vocês não gostam. Isso não é democracia. O mundo está vendo isso. A cada dia que passa, a opinião internacional sobre Alexandre de Moraes está cada vez mais fiel à realidade. Ele é um ditador, ele não respeita o devido processo legal, ele desrespeita a Constituição. E você está fazendo parte disso, Gonê. É isso que vocês querem? Se tornar ter morte financeira? E não só isso. O mundo da política é um pêndulo. Ele vai e volta. Na próxima eleição, a direita volta ao poder, e vocês sabem disso, volta ao poder. E aí o que vai acontecer? Como que vai ficar a vida do Gonê, um cara que até então era tão respeitado e hoje está sendo visto como um mero despachante de Alexandre de Moraes? Que vergonha, como se aceitar se rebaixar dessa maneira? É triste ver isso. Aquele delegado Fábio Schor, eu não sei qual foi a motivação dele, se foi para ter promoção, se foi mandado para a Europa, o que é. Mas, Gonê, você é muito melhor do que está acontecendo. Você não pode se filiar a isso tudo, se juntar a esse grupo que está se tornando cada vez mais um grupo criminoso, só que usando a justiça. Eu posso estar errado, mas eu acredito que o Donald Trump acabou de dar um checkmate nessa galerinha da ditadura do judiciário no Brasil. No início, tudo não passava de uma piada. Zombavam, faziam chacota sobre as supostas sanções que o Donald Trump e o governo americano poderia fazer. Um ministro
Chegou até a dizer que só teria medo se colocasse um porta-aviões ali no Lago Paranoá com os canhões e aviões voltados para o STF. Basicamente dizendo que não poderia haver nada que os Estados Unidos pudessem fazer que teria algum efeito, né, real na vida dos deuses do Olimpo no Brasil. Não sei não, mas parece que a situação mudou. Ontem nós tivemos o secretário do Estado, Marco Rubio, dizendo que sim, estão avaliando a possibilidade de sanções ao ministro Alexandre de Moraes e toda a cadeia de comando. Já colocaram os nomes como Fábio Shor, agentes da Polícia Federal, ministro substituto, juiz substituto, até mesmo o PGR, o Gonê estava nessa lista, Barroso. Não, é um grupo muito grande, mas até aí eram apenas as autoridades. Só que o que acontece? Nós sabemos que a renda de boa parte dos ministros do STF não vem ali dos salários que eles recebem, são dos escritórios de advocacia nas quais as suas esposas trabalham. Escritórios de advocacia esses que trabalham em grande parte com processos que sobem até o STF, o que por si só já é uma vergonha. Ministros da Suprema Corte Brasileira julgam processos que são apresentados por escritórios de advocacia na quais as suas esposas trabalham. Tudo bem, isso é uma vergonha, mas não é o ponto do vídeo hoje. A Transparência Internacional acabou de soltar uma matéria falando que isso é ridículo e acaba com a democracia. Mas, olha o que o Donald Trump está considerando fazer. Esta é a bomba que eles não estavam esperando, tá? Trump prevê reação do STF Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritórios de advocacia. Bom, eles estão antevendo que o STF vai reagir depois das sanções contra Alexandre de Moraes e a turma da ditadura. E aí o Trump, ele sabe jogar xadrez, ele já prevê qual que vai ser a reação dessas pessoas e já prepara uma outra reação. E agora, ele está querendo ir para cima da fonte total, absoluta de dinheiro. Os salários desses ministros, as suas contas, cartões de crédito, eles conseguem até viver sem, porque tem os escritórios de advocacia e tem essas esposas. Vamos ler a matéria? O governo do Donald Trump mapeou o escritório de advocacia de mulheres de ministros do STF e estuda estender sanções a cônjuges de magistrados. Aí, a situação fica complicada. Se esses escritórios também forem impactados pelas sanções, isso dá uma complicação que vai muito além do que nós poderíamos ter a capacidade de cogitar. Aí vai para cima assim, realmente é destrutivo o poder que isso tem. Matéria. O governo Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e, por conta disso, analisa um próximo passo que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do Supremo Brasileiro casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como uma forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente possuem escritório de advocacia as respectivas esposas dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções e análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar os serviços desses escritórios. A medida não afetaria filhos de magistrados, uma vez que os bens não se comunicam. O Supremo Tribunal Federal e a ala majoritária da Corte têm dito que não mudará a forma de atuar por conta das sanções e análise pelo governo Donald Trump. Eu não sei não, mas eu acredito que agora tudo pode mudar, porque o Lula quer briga. Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump a Moraes. Após a ameaça do governo Trump de aplicar sanções contra Alexandre de Moraes, a ordem de Lula é que Itamaraty reaja com firmeza. Não, porque o nosso Itamaraty é super firme. E também, obviamente, os Estados Unidos está morrendo de medo da reação do Itamaraty. Enquanto isso, a imprensa, Mônica Bergamo, né? Sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Argumento dos Estados Unidos de defesa dos direitos humanos não se sustenta em governo que acorrentou brasileiros para enviá-los de volta ao Brasil.
esse protocolo de colocar algemas para mandar de volta para o Brasil, isso sempre aconteceu desde o início da história das deportações, tá? Não é o governo Trump que faz isso. Então, isso aqui você vê claramente é um apelo histérico da imprensa para tentar manipular a opinião pública, que já é majoritariamente contrária à Suprema Corte brasileira. O que vai ficar claro? Quando as sanções acontecerem, a explicação que o Brasil vai saber é: Alexandre de Moraes e a sua turma desrespeitou direitos humanos, causou crise internacional e por isso está sendo sancionado por uma lei que pune pessoas que cometem crimes contra direitos humanos. O mundo vai ver isso. Não é só o Brasil. O mundo inteiro verá isso. Alexandre de Moraes e aquelas e outras pessoas ficaram sem conta, sem cartão de crédito. E se houver uma reação, essa sanção poderá passar para os cônjuges. E, pelo que eu entendi, até escritórios de advocacia, que não poderão fazer mais oferecer serviços de forma internacional. Cara, isso é uma paulada. Isso aqui é uma demonstração clara. Trump não está para brincadeira. Gente, Trump não aceita perder. Depois de dezenas de testemunhas, depoimentos, alguns deles até secretos, sem poder ser gravados, sem vídeo, sem áudio, a imprensa não podendo reportar, mas depois de vários depoimentos, eles conseguiram finalmente, com muito esforço, encontrar um depoimento de uma pessoa que disse algo que pode ser usado contra Bolsonaro. Nossa, a gente estava esperando isso acontecer. São vários dias acompanhando, centenas de textos, de falas, para ver se alguma coisa é falada ali que possa ser usada contra o presidente. E eles conseguiram. Finalmente, eles conseguiram encontrar uma frase que está sendo repercutida na imprensa incansavelmente como a prova cabal de que Bolsonaro fez alguma coisa errada. Vamos lá, deixa eu te apresentar este cidadão aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Ex-comandante da Força da Aeronáutica, né, o Batista. Durante o seu depoimento, esse cidadão disse uma frase que a imprensa está usando assim como nenhum outro trecho do depoimento até agora. Ex-comandante da Aeronáutica confirma ameaça de prisão a Bolsonaro. É isso que ele falou, tá? Ameaça de prisão a Bolsonaro. Em depoimento ao STF, como testemunha de tentativa de golpe, o brigadeiro Batista Júnior cita a discussão de medidas de exceção e apoio da Marinha. Beleza, daí a gente começou a dar uma investigada. E a primeira coisa que apareceu, que chamou a atenção, foi isso. Batista Júnior disse que participou da reunião sobre a minuta do golpe, mas não leu o documento. Então, como que ele pode falar que essa minuta era do golpe, se ele não leu? Lembrando, uma minuta do golpe que até agora não foi apresentada, não está no processo, ninguém teve acesso, ninguém leu. Ela só existe até este momento pelas palavras do Alexandre de Moraes e porque a imprensa diz que ela existe. Mas é a tal minuta que ninguém leu e até agora não foi apresentada. A sensação que eu tenho é que se for apresentada essa minuta de tão ridículo que isso é, cai por terra toda a narrativa. Então, nós estamos vendo um julgamento baseado numa evidência invisível, uma evidência secreta. Só poderia acontecer no Brasil. Mas agora vem a parte interessante. Como eu estava dizendo, esta pessoa é a única fala até agora que a imprensa tem usado para dizer, né? Isso aqui, ó. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, confirmou nessa quarta-feira que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, disse ao ex-presidente Bolsonaro que ele poderia ser preso se adotasse a GLO, garantia da lei e da ordem, que, lembrando, tem que ser autorizado pelo Congresso. E detalhe, Freire Gomes já disse no depoimento dele que ele não disse isso, que ele nunca ameaçou voz de prisão ao Bolsonaro. Mas estão usando única e exclusivamente a fala deste cidadão. E aí, vamos ver uma matéria sobre esse cidadão que saiu recentemente. Está aqui, ó. Ex-comandante da FAB fechou contratos com Airbus antes de assumir cargo na empresa. Filho do ex-comandante também atua em empresa com contratos milionários com a aeronáutica. A relação entre as Forças Armadas e a indústria da defesa voltou ao centro de debate com a movimentação do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, para a Airbus durante sua gestão na Força Aérea Brasileira. Contratos foram firmados com a empresa europeia, incluindo a conversão de aeronaves A330 para a versão KC-30 MRTT, um projeto avaliado em centenas de milhões de reais. Pouco após sair esta parte aqui, ó, pouco após deixar o cargo em janeiro de 2023, Batista Júnior assumiu em novembro do mesmo ano uma posição na Airbus
como Senior Advisor for Strategy, que levanta questionamentos sobre a influência de militares da reserva na aprovação de contratos e falta de regulamentação clara para evitar situações que possam comprometer a transparência na administração pública, criando episódios conhecidos como portas giratórias. O que acontece? Esse cidadão, o único até agora, que disse algo que, mesmo meio distorcido, eles estão tentando jogar contra o Bolsonaro. Este cidadão, o que todo mundo chama de melancia, ele está conhecido no Brasil inteiro como melancia, ele saiu da Força Aérea e foi diretamente para uma empresa a qual antes ele fechava contratos milionários. Muito suspeito, parece que tem corrupção envolvida. E olha, pensa comigo, se tem alguma coisa errada que esse cara está fazendo e o STF sabe disso, o que ele seria capaz de falar, o que ele seria capaz de testemunhar para evitar que ele fosse preso? Vamos pensar sério. Até onde esse cidadão seria capaz de ir? Quais mentiras ele seria capaz de pronunciar para evitar a sua prisão num possível esquema de corrupção com empresas de aviões? Lembrando, logo depois que ele sai do cargo, no mesmo mês, ele vai para a empresa que antes ele estava fechando contratos milionários. Primeiro, para começo de história, deveria ser proibido esse tipo de transferência, de sair de um cargo público e ir para a empresa a qual você fechava contratos. Muitas pessoas fecham contratos com essas empresas justamente para depois ir para lá. É o que acontece no Ministério da Saúde, é o que acontece nos ministérios onde as pessoas fecham contrato com uma empresa para depois correr para lá e receber um salário absurdo. Esse é o depoimento que estão usando contra o Bolsonaro. E qual foi a fala que estão sendo usada? Ele disse que ouviu a tal voz de prisão, sendo que o próprio Freire Gomes disse que isso nunca aconteceu. E para piorar, é o depoimento de alguém sobre a minuta do golpe que ele não leu. Esse teatro está muito mal planejado. Eu acho que faltou algumas reuniões prévias para cada um saber qual vai ser o seu papel, para passar ali um script para cada um. Está sendo feito nas coxas, está sendo vergonhoso, sem acesso às provas, delação de alguém que mudou a delação dele 11 vezes sobre ameaça, depois ameaça o outro general para ele mudar a versão dele, depois uma minuta de golpe que ninguém viu. Cara, com provas de que as pessoas não estavam na reunião que eles alegam estar, que é o caso do Felipe Martins. É impossível que eles realmente tenham a ousadia de finalmente destruir o STF tentando punir ou prender essas pessoas. A coisa está ficando realmente complicada para Alexandre de Moraes. Nessas semanas de depoimentos, de testemunhos, de defesas, né, levando as suas testemunhas de defesa, o Alexandre de Moraes não conseguiu praticamente nenhum depoimento que corroborasse com a sua narrativa, com aquele script hollywoodiano que ele criou de uma suposta tentativa de golpe, com exceção de uma pessoa, que foi o comandante da aeronáutica, que é a única dessas pessoas que está envolvida aí, parece, no esquema de corrupção, né? Que estava fazendo contratos para uma empresa de avião e logo depois que ele saiu do cargo, ele foi contratado por essa empresa, ele e o filho dele. Mas tirando esse único depoimento, todos os outros estão derrubando as narrativas. Aí ontem, uma das testemunhas de defesa foi Aldo Rebelo. Esse aqui é o Aldo Rebelo. Deixa eu mostrar para você o Aldo Rebelo aqui. Ó. Esse aqui, Aldo Rebelo, que quase saiu de lá preso depois de uma ameaça, né? Ele também desrespeitou de forma absurda o Alexandre de Moraes. Eu vou até te mostrar como que foi esse desrespeito completo ao Alexandre de Moraes. Ironia, tá? Tem ironia aí. Mas antes de você ver essa situação, tem que entender quem que é Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi deputado federal por vários mandatos, sempre do PCdoB. Tá aqui, ó, PCdoB, 95 a 99, PCdoB, 99 a 2003, PCdoB, 2003 a 2007, PCdoB, e depois, 2007 a 2011, PCdoB, e 11 a 15, PCdoB. Ok, então é um comunista que sempre exerceu cargos, sempre foi deputado federal pelo PCdoB e foi ministro também de coordenação política e relações institucionais no governo Lula, e depois ministro do esporte no governo Dilma. Tudo bem, líder do PCdoB, líder do governo Lula. Esse cara
foi dar um depoimento ontem para o Alexandre de Moraes. E aí, a situação foi essa aqui, ele quase sai de lá preso. Naquele momento, atenha-se aos fatos. O Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura. Moraes respondeu: se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Rebelo respondeu o seguinte: estou me comportando, e o ministro Moraes disse: então se comporte e responda à pergunta. Mas qual era a pergunta? Onde é que eles chegaram nessa... Aqui, ó. O Rebelo depõe na condição de testemunha, ele foi questionado se o Garnier, o ex-comandante da Marinha, teria colocado tropas à disposição do presidente da República. Mas o Aldo Rebelo não estava na reunião, não era do governo, realmente, eu vou apurar melhor. Tá? Ele tem uma... Veja, ele não estava na reunião, não era do governo, pode-se considerar boa, ruim ou média a declaração do Rebelo, eu acho errada a declaração do Rebelo, eu acho, é a minha opinião, mas eu acho que o fato não é esse. Testemunhas falam coisas certas, erradas, depois os juízes vão tomar as decisões. Mas ameaçar de prisão por um diálogo desse tipo, isso é de uma arbitrariedade absoluta. Ameaçar um ex-deputado, um ex-ministro, uma figura pública conhecida no Brasil, uma figura que sempre teve os melhores modos na vida pública brasileira. Eu sempre discordei bastante de Aldo Rebelo do ponto de vista político numa série de questões, mas sempre foi uma figura pública respeitosa e admirável. Essa resposta não tem nenhum tipo de ofensa, não traz nenhum tipo de agressão ao juiz. A ameaça de prisão é uma arbitrariedade completa. Olha só o bom senso do Demétrio, gente. Olha só, agora vamos entender por que foi essa ameaça? Basicamente, Cadê? Vamos pegar o trecho da conversa. Aqui, ó. O Alexandre de Moraes pergunta pro Aldo Rebelo se o comandante lá havia falado que ia deixar as tropas à disposição. Aí o Aldo Rebelo respondeu: na língua portuguesa, nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes como força de expressão. Ela nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que está frito, não significa que essa pessoa esteja dentro da frigideira. Ou que está apertado, não significa que esteja sendo submetido a um tipo de pressão literal. Aí o ex-ministro disse que Aldo não estava na reunião em que Garnier teria declarado a anuência em golpe do Estado, por isso não poderia dar declaração sobre fatos que não testemunhou. A minha apreciação... Aí ele responde, aqui é o Aldo Rebelo: a minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura, respondeu o ex-ministro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, logo na sequência, ameaçou de prender o cara. Cara, isso aqui... isso aqui é uma loucura tão grande, mas lembra que eu falei pra você aqui no início, ó? Aldo Rebelo, PCdoB, líder da Lula, líder do Dilma, ministro da Dilma, ministro do Lula. O que a imprensa faz? Olha a canalice. A imprensa faz isso aqui, ó. Aldo foi colega de futebol de Bolsonaro e selou reaproximação com defesa na trama golpista. Por quê? Porque ele foi colega de futebol de Bolsonaro. Gente, isso aqui é de uma canalice. Assim, meu Deus, Folha de São Paulo, uma das mais respeitadas veículos de imprensa que tem no Brasil. Aldo foi colega de futebol de Bolsonaro. Então, obviamente, se eles foram colegas de futebol, Aldo agora faz parte da trama golpista. Alexandre de Moraes simplesmente ameaçou prender um deputado de 5 mandatos, que foi ministro 2 vezes, porque ele disse: olha, a interpretação da língua portuguesa é minha, eu não admito censura. Pronto, esteja preso. Presta atenção, por que ele ia ser preso? Desacato à autoridade. Qual foi o desacato? Dizer que a interpretação da língua portuguesa é dele e ele não admite censura. Tem que prender mesmo, isso é um desrespeito muito grande. Será que o Aldo não sabe que ele está falando com o maior ditador hoje que nós temos na América Latina? Superando até o Maduro, talvez? E Aldo, você está brincando com fogo, hein? Um abraço.